E aí eu vou querer falar também dos comentaristas de arbitragem, tá? Porque pode tirar esses caras do ar. Esses caras só estão ali para defender os amiguinhos. Esses caras estão ali para falar um bando de besteira. Então tira do ar, porque eu vi no Sport TV, eu vi na Amazon. Não dá para levar a sério os comentaristas de arbitragem de hoje em dia. Não dá. Eles acobertam a classe de uma forma vergonhosa. E aí no Sport TV, os companheiros até tentaram criticar, questionar no lance da mão, que o Murilo estava quase nadando crawl, né? Lá dentro da área, com a mão assim. Aí falaram, gente, mas isso aí não é movimento natural, né? Perguntaram pro Paulo César de Oliveira, isso não é movimento natural? Ele não pode estar com essa mão esticada. Aí ele, não, mas aí é interpretativo. Aí pode ser que vocês tenham razão em questionar, mas eu não daria. Eles acobertam de um jeito patético que eu vou expor aqui, não só a CBF, que há muito tempo eu já digo que eu acho um lixo, não só a arbitragem da CBF, que há muito tempo eu já digo que é um lixo, não só contra o Flamengo, contra todos os clubes, e também esses comentários de arbitragem que pra mim pode tirar do ar. O torcedor não é otário, o torcedor não é bobo, o torcedor enxerga, o torcedor tem olho. Torcedor entende de futebol, mais que esse bando de árbitro fajuto que a gente tem por aí. E aí, a gente pode mostrar aqui o lance e a gente vai falar. Tem que falar da arbitragem, né? A arbitragem voltou a ser o centro das atenções. A arbitragem brasileira consegue ser o centro das atenções em qualquer jogo. Aí eu vou dizer aqui, em três lances a favor do Flamengo, nos 2 jogos, foram 3 lances muito polêmicos. O VAR não chamou em nenhum. Aí é o que eu digo, eu concordo com o Textor? Não. Mas parabéns para a CBF por dar munição pro Textor. Porque se o Textor falou tanto da Leila, falou da CBF, só reforça o que o Textor falou. Por quê? Porque em 3 lances polêmicos, tá? 3. Eu tô falando da expulsão do Veiga, que pra mim foi um absurdo não ter acontecido no primeiro jogo. Aquela sola no tornozelo do Eric Pulgar, que o Pulgar postou a imagem. Tornozelo todo roxo, com sangue pisado. O Veiga não foi expulso e o VAR não chamou. Aí, pênalti no Gerson, que eu achei pênalti, muita gente achou. Claro que alguns não vão achar, mas se muita gente achou pênalti, se o zagueiro do Palmeiras não toca na bola, o VAR tinha que ter chamado. Por que o VAR não chamou? E, além disso, a mão do Murilo totalmente esticada dentro da área. A gente já viu pênaltis muito, mas muito menos questionáveis do que sendo marcados no VAR. E aí a minha pergunta é, por que o VAR não chamou? Ou seja, foram 3 lances muito polêmicos a favor do Flamengo nessas oitavas de final. Em nenhum o VAR chamou. Então, se o torcedor suspeitar de qualquer coisa, ele tem o direito dele. Ele pode julgar? Não. Ele pode confirmar? Não. Mas o torcedor tem todo o direito de desconfiar do que ele quiser da arbitragem horrorosa do futebol brasileiro. Julgar não pode. Acusar sem provar não pode. Mas suspeitar ele pode. Se ele acha um absurdo ter 3 lances muito polêmicos que o VAR não chamou, não é dizer que o árbitro foi lá conferir e não marcou. Não! O VAR não chamou. Ou seja, tira o VAR do futebol brasileiro. Tira! Destrói a cabine do VAR. Porque a arbitragem já está destruindo o futebol brasileiro. Gente, eu não vejo a hora de ver robô apitando o jogo. Juro. É um árbitro pior que o outro, gente. Um árbitro pior que o outro. Eu não vejo hora, e não é só contra o Flamengo, não. É contra todo mundo. Bota robô, faz um programa aí que bota um robô ali, que qualquer um é melhor que a arbitragem de hoje em dia. Bota chip. Bota o que quiser. Agora, o VAR... falar que o juiz roubou. Nossa, como ele é ridículo. Como ele é ridículo. Pra você ficar mais calminho, pô. Agora, não é brincadeira, a gente brinca. Só que, gente, o VAR não chamou. E aí eu pergunto, o árbitro estava tirando soneca?
O árbitro era o Steve Wonder. O Steve Wonder estava apitando. Steve Wonder, para quem não sabe, é aquele músico, né? Que com problema visual, deficiência visual, tocava horrores, cantava horrores, né? Agora, o que acontece? E aí o Marcos Braz cobrou, também não sou nenhum admirador do Marcos Braz, mas tem que cobrar. E o Flamengo tá fazendo certinho. Foi prejudicado no primeiro jogo, venceu, reclamou. Foi prejudicado no segundo jogo, passou, reclamou. Para expor a pouca vergonha que é. Porque por pouco esses erros da arbitragem não fizeram a diferença. E vale lembrar, se o Veiga tivesse sido expulso no primeiro jogo, nem jogar esse jogo ele iria. Olha o quanto o Palmeiras iria perder. Então são erros de arbitragem que às vezes passam batido, que fazem muita diferença. Fazem diferença demais. Então, é o que eu falo. Oi, só deixa eu concluir, Viga, que eu vou te passar, porque é o que eu falo. O VAR não chama, e aí, torcedor rubro-negro, seja quem for, torcedor do Palmeiras, ele pode desconfiar do que ele quiser. E só pra concluir, Viga, o Wagner Hillway, como eu disse no começo do programa, era o VAR. Eu gosto de dar nome. Se o jogador, quando erra, é exposto a tudo que tem direito, vamos expor eles também. O Daronco é o árbitro que sempre é ruim e sempre é questionado pelos dois lados. Os dois times sempre reclamam do Daronco. Ele tem um potencial de ser um mau árbitro que os dois times sempre reclamam, porque o Palmeiras também está reclamando. E o Wagner Hillway, que era o VAR, parabéns para a FIFA, porque a CBF, com a sua politicagem, né? A gente sabe que tudo em torno da CBF gira em torno de política. O próprio presidente não entende nada de futebol, mas entende de política. E aí, o Wagner Hillway foi indicado pela CBF para ser o VAR brasileiro na Copa do Mundo. Aí a FIFA deve ter feito um trabalho básico, né? Que a CBF não faz. A FIFA deve ter feito assim, vamos analisar o trabalho desse garoto? Bom, fez bosta aqui. Bom, fez bosta de novo. Bom, fez bosta em outro jogo. É claro que esse cara não pode ir para a Copa do Mundo. E aí o Wagner Hillway, que é sempre escalado na nossa politizada CBF, a FIFA tirou. A FIFA falou, não, esse cara não tem potencial para ir para a Copa do Mundo, mas potencial para estar no VAR de um Palmeiras e Flamengo decisivo numa Copa do Brasil, ele tem. Também não tem. É uma arbitragem horrível. E Veiga, a torcida do Palmeiras também está reclamando de um lance no Caio Paulista, que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar todos os lances aqui. Todos. A gente vai mostrar tudo. E a conclusão é, enquanto não houver robô apitando o jogo, vai continuar uma besteira atrás da outra. E eles gostam de aparecer, hein, Viga? Porque eu sempre falo isso aqui. Tem patrocínio na camisa do árbitro. Olha que absurdo. Patrocínio na camisa do árbitro. Ou seja, quanto mais ele aparece, mais essa marca que paga para a CBF aparece. Vamos levantar isso aqui também. Quanto mais um árbitro aparece, quanto mais a imagem está no árbitro, mais a marca que paga patrocínio para a CBF para estar na camisa do árbitro aparece. E é bom a gente lembrar isso, Rodrigo Viga. Sem dúvida alguma. Assino embaixo, você disse, com caps lock, com letras maiúsculas, pilhado. E o mais impressionante de tudo é que o VAR não entrou nos lances capitais da partida. E aí, torcedor do Palmeiras, por que o VAR entra na discussão para ver se o cara coçou os Países Baixos ou não? Ele mostrou os Países Baixos para a esquerda, para a direita, para o meio, para o alto ou para baixo, pilhado. Não tem o menor sentido. O VAR chamar, tá atento lá porque tá vendo, tá manjando, olhando, monitorando os gestos do cara. Ah, foi um gesto obsceno, tem que ser expulso. Tudo bem, beleza. E os outros acontecimentos da partida que foram descartados, foram completamente ignorados. Para ser justo e equilibrado, aqui no Maracanã, o Everton fez uma cera desgraçada. Deve ter gasto lá uns 10 minutos de partida na reposição de bola. O Matheus Cunha também fez muita cena ontem. Nem amarelo acho que levou. Então cá entre nós, pilhado, que arbitragem é essa do futebol brasileiro? E aí as coisas acontecem, o VAR não é acionado, foram vários lances capitais, a expulsão que deveria ter acontecido aqui no Rio de Janeiro, o lance do pênalti em cima do Gerson, a discussão em torno do pênalti do Caio Paulista e cá entre nós. O defensor do Palmeiras, ele abre completamente o braço
Está com o corpo dele para lá distendido, o perímetro aumentado, e nada acontece porque são dois acontecimentos naquele mesmo fato. É a bola na mão, a mão na bola, e esse ato acaba atrapalhando a finalização do Pedro, que ia fazer o gol. E ninguém entra na discussão. O VAR não aciona, não aperta a campainha ou alerta. Sou que nem você, Piriado. Acho que tem que botar chip em todo mundo. Eu já não ando com aquele busque, aquele negócio de monitoramento nas costas. Bota o chip em cada um dos atletas. E aí, deixa a tecnologia resolver. Porque não adianta ter muque, não adianta ter músculo, ser bombadão, mas não ter força para apitar direito o negócio. Não ter um negócio roxo para decidir se vai ao VAR ou não. Então, Pilhado, a arbitragem do futebol brasileiro contribui para tudo isso que a gente está vendo no futebol nacional. É um confronto entre os dois gigantes, de nível lamentável do Palmeiras aqui e do Flamengo aí em São Paulo. Ó, eu vou colocar aqui os lances pra gente perguntar pra toda a mesa. Eu vou querer perguntar primeiro pro Vander, que não tava ontem, né, no nosso Canelada. Vamos colocar aí, primeiro, o pênalti no Gerson, né? Que aí, eu gosto de dar nome, e eles podem falar de mim também, todo mundo fala, então eu posso falar de todo mundo. Que aí, o Salvo Espínola, que é o comentarista de arbitragem da Amazon, ele deve estar de brincadeira. Porque primeiro ele fala que o jogador do Palmeiras tocou a bola. Eu tava revoltado vendo o jogo com os comentários dele. Que aí, ó, ele fala, toca a bola. Aí nessa imagem, ele vê que o jogador do Palmeiras não toca a bola. Então a primeira justificativa que ele teve pra tentar acobertar sua classe, ele não conseguiu. Foi a primeira. Tocou a bola, nada. Aí, opa, vi no replay que não tocou a bola. Que eu vou falar agora? Aí ele tem a cara de pau de falar, o pé do jogador tá no chão. Então quer dizer que falta é só quando o jogador estiver voando. Quando o jogador estiver voando, bom, o jogador tá de asa delta. Aí é falta. Gente, quantas faltas que você vê o jogador com o pé no chão, que ele coloca a perna na frente do adversário com o pé no chão, falta. Eu duvido que ele não marcaria falta nesse lance se fosse fora da área. Eu duvido. Não toca na bola o Vitor Reis. O Gerson dá o toque pro lado. É um lance de perigo real de gol. E aí, o VAR não chamou. Pra mim, o maior escândalo. Você pode dizer que não marcaria pênalti, que a gente ontem foi unanimidade aqui. Flávio Prado achou pênalti. Olha que o Flávio é chato pra achar pênalti. Bruno Prado achou pênalti. Eu achei pênalti. Viga achou pênalti. Mas, claro, os comentaristas de arbitragem que acobertam a classe tentaram defender. Agora, por mais que eles queiram dizer que é interpretativo, que eu não acho, pra mim é pênalti, o VAR deveria ter chamado, Wander. Não, mas é interpretativo. Na interpretação dele, pênalti. Deu para entender? Essa palavra é mágica, mas é verdadeira. Para alguns, sim, outros não. O erro maior aí, você falou várias vezes a palavra suspeita. O torcedor pode suspeitar. Sim, o torcedor pode suspeitar do que ele quiser. Então, mas aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um dedo de dúvida. Suspeita do VAR ou da interpretação do árbitro? Não sei, é a mesma coisa? Não sei. Para mim, não é a mesma coisa. Porque o árbitro é ruim, o Daronco tem uma fase péssima, longa fase péssima, tudo isso é verdadeiro. A gente sabe como ele trunca o jogo, a cada parada ele puxa o oxigênio, a gente sabe de tudo isso, acho que parece que todo mundo concorda. Mas ele é o cara que interpreta. Errado ou certo, ele é o intérprete. O problema é que o VAR, historicamente aqui no Brasil, sempre meteu o bico na hora errada. A gente critica toda hora que não tem. O VAR é só para caso crasso, caso perigoso, caso duvidoso, né? Mas ele entra por qualquer coisinha. Não foi o caso. Ontem tivemos 5, 6, 7 lances polêmicos no jogo. Então veja o conjunto da obra ontem. O árbitro passa por uma péssima fase. Ele foi escalado para apitar um jogo extremamente importante e deu azar, entre aspas, num jogo que deu muitos lances polêmicos. Porque se não tivesse esses lances, ele poderia continuar péssimo, mas não tinha toda essa discussão. O problema é o VAR. Então, eu acho que ele não pode chamar o VAR, mas o VAR pode chamar. Então, eu não sei se é falta de sincronismo, se tem alguma coisa que a gente não sabe. Foi um absurdo o VAR não chamar nesse lance? Não, eu acho. Sim, em todos esses lances aí, o VAR, já que você quer aparecer, você VAR, você chama, cara, porque você está dando um refresco pro árbitro.
Ele sabe que o Flamengo reclama de tudo, que o Palmeiras reclama de tudo. Eles sabem de tudo isso. Então eu vou mostrar a imagem para a chance desse cara ser trucidado nas críticas posteriores à partida diminui um pouco. Então isso é esse lance. Chama o cara. Agora, não chama, fica a interpretação, que pode ser errada ou não, do árbitro do jogo. Eu marcaria? Sim, marcaria. Mas é um lance interpretativo? Sim. Ah, mas ele só interpreta errado. Tudo bem. Então, aquele participante do grupo de arbitragem não ajuda nada. Esse é o problema. Se você tirar o VAR, seriam todas essas decisões aí. Quem é o responsável? É o árbitro. Ele está interpretando errado, certo, eu marcaria, o outro não marcaria, todo mundo marcaria, é uma outra conversa. O VAR pode ajudar, e não ajudou ontem. E não ajudou em jogos passados. No primeiro jogo, por exemplo, a gente pode misturar as competições, mas acontece toda hora isso. Já se falou agora que esse foi um jogo decisivo. Acabou um jogo, um foi para o espaço e um continua. E o que acontece? 80% da conversa é com relação a isso, e não à ineficiência do Flamengo nesses 180 minutos e a ineficiência do Palmeiras nesses 180 minutos. Com relação aos dois técnicos, eles fugiram, entre aspas, da explicação posterior. Um foi expulso porque coçou e ele disse que não foi. Eu acredito no que ele falou. Eu acredito, só que o problema é que existem câmeras. Tem câmera diretamente nos dois técnicos o tempo todo. E o árbitro do VAR fez aquilo que é correto. É um absurdo. Ele fez aquilo que é correto, nesse caso não fez o outro. Sim, eu sei. São 3 agressões. O Porcari já mandou para todos nós aqui. É a verbal, é a física, um soco em alguém, e é a ofensa. Então, ele mostrou. Olha, o Daronco hoje, vou falar uma coisa aqui, que eu não tenho provas, mas eu só acho. O WhatsApp do Daronco hoje está lotado de aplausos, de mensagens de outros árbitros. É óbvio. Quando ele foi com gosto, eu brincava muito, o Flávio sabe, e o Bruno também, que todo mundo batia no Valdívia com gosto, pela maneira como ele jogava futebol. Zagueiro cometia falta em todo mundo, mas no Valdívia era com gosto. No caso do Abel, a expulsão foi com gosto. O Daronco correu feliz da vida. Ele foi lá, olhou, vermelho. Está fora. Foi uma expulsão deliciosa para a arbitragem brasileira. Há uma rota de colisão entre o Abel e a arbitragem. Como já há uma rota de colisão entre o Zubaldia e a arbitragem. Ele deixou o bumbum na janela. A arbitragem é espancada toda hora pela incompetência. E muito dessa incompetência, dessa carga de incompetência, mais da metade, é provocada pelo VAR. Enquanto não consertarem esse VAR, o sistema, como funciona, ajuda a arbitragem. Para concluir, num jogo tão importante, em lances polêmicos, chama, cara. A chance do cara errar diminui. Ainda assim, com imagem, as pessoas erram. Mas aí diminui. Talvez, se ele fosse chamado para olhar, ele poderia reconsiderar ou então tirar a carga das costas. Bom, eu vou na imagem. A imagem, senhores e senhoras, diz que foi ou não foi. Então é isso. Eu acho que estamos vivendo um momento muito difícil e os clubes, e os dirigentes, e os técnicos aproveitam da incompetência da arbitragem para escapar da conversa do futebol com baixo desempenho. Mas eu concordo que muitas vezes os clubes exageram, mas o VAR tem que ser chamado, Flávio Prado. O VAR não quer dizer, ser chamado não, o VAR tem que chamar o árbitro. Não dá pra você ter lances tão duvidosos quanto o pênalti no Gerson, a mão do Murilo, que eu achei escandalosa, que eu sei que você não achou, e a expulsão do Rafael Veiga, sem ser chamado. Até o do Caio Paulista. Eu não achei o do Caio Paulista, mas também deveria ter sido chamado, se houve o contato, se teve... não chamou em lance nenhum. E aí, a gente vai mostrar já o Marcos Braz, tem razão para expor a arbitragem, Flávio. Assim, primeiro eu acho que eles expõem a arbitragem porque eles são incompetentes. São jogos horrorosos, uma vergonha que o Palmeiras e o Flamengo estão fazendo com o futebol brasileiro.
Os dois envergonhando o futebol brasileiro. Como eu falei, Real Madrid e Barcelona entregam, Liverpool e City entregam, e eles estão envergonhando o futebol brasileiro com 3 jogos ridículos. Vergonha. Primeira vergonha é isso, muito mais que a arbitragem. Eles estão... É uma vergonha, tem que cobrar dos caras jogar bola, jogar futebol, que fizeram 3 jogos, foram 3 lixos. Lixo. Jogo abaixo de nota 3. Os 3 jogos que eles fizeram. Então, mais nada é isso. O VAR, ele a função dele, e o daqui enche muito o saco. Ele chama mais do que devia. O VAR, ele deve chamar se ele entender que houve um erro crasso do árbitro e que ele não concorda com a marcação do árbitro. Parece que aí eles concordaram. E aí ele não chamou. Lógico. É isso. Ele não tem obrigação de chamar. Então, ele já chama demais, ele já enche muito saco. Ele não tem obrigação de chamar. Eu estou entendendo o que você está falando, que ele chama para qualquer bobagem, né? E, então poderia chamar. Mas seria intervenção. Se ele acha que não foi, concorda com o árbitro, ele não tem obrigação de chamar. Pela regra. Agora, sei, chama toda hora, chama. Ou seja, então ninguém entende da regra. Então ninguém entende da regra. Aí é... Porque, ó, tem uma situação, Flávio, que aí eu acho bom, porque o Porcari mandou aqui. E realmente, por eu não saber a regra exato, eu não consigo te questionar de lances que eu discordo totalmente de você, como nesse do pênalti do Murilo. Eu achei muito pênalti, muito. A mão dele tá esticada. E aí você sempre diz, ó, a regra é... Se ele não quiser colocar a mão na bola, é só se for proposital. E eu falo, gente, a intenção. Mas aí eu falo, gente, você não bota na cabeça do jogador pra também saber se toda a mão aberta ou não. Não é a intenção. O jogador sempre vai falar que ele não queria botar a mão na bola. Aí o Porcari me mandou o texto dele. E quando eu li, eu falei, eu vou falar isso pro Flávio. Por quê? Porque ele fala o seguinte, sobre o pênalti do Murilo. Ele diz, óbvio que ele não teve a intenção. Não se pode marcar falta por esse motivo, porque o jogador não quer tocar deliberadamente a bola. Mas vem aí o questionamento do Porcari que achou pênalti. E por movimento antinatural não pode ser marcado pênalti? Aí entra a discussão. E ele diz, Pedro e Murilo estão com os braços abertos, levantados, tentando ocupar espaço e olhando para a bola que vem pelo alto. Ó, tá aí o lance. Ao estarem nessa ação, braços esticados querendo ganhar espaço propositalmente, que eles querem ganhar espaço com os braços, ampliam infracionalmente, ou seja, de forma infracional, o espaço de contato. É natural disputar uma bola com os braços estendidos? É legal evitar a aproximação do adversário fazendo uso das mãos e dos braços? A resposta é não. Se a bola bate no braço de qualquer um desses jogadores, o árbitro pode interpretar como movimento antinatural, já que você não pode estar com o braço aberto, levantado, tentando empurrar ou distanciar o adversário. É interpretativo e o VAR pode ser acionado nesse caso. Eu marcaria pênalti justamente pelo movimento antinatural. Ou seja, não é também só, é proposital, é intencional, não. O cara tá lá, abrindo o braço dele dentro da área. Se fosse assim, nenhum jogador mais precisava ir com o braço pra trás. Não precisa, você só vê isso aqui no Brasil. Você não vê em lugar nenhum. Não, na Europa se vê sim. Esse negócio eu já cansei de ver jogador europeu com a mão pra trás. Inclusive na Eurocopa agora eu vi alguns. Olha, alguns. No verdadeiro futebol, que é o futebol inglês, não existe isso, pô. O cara ficar com a mãozinha pra trás. Isso não é natural. Você já viu alguém correr com a mão pra trás, pô? Isso não é natural. Se o cara corre com a mãozinha pra trás, a bola bate na mão dele, eu marco. Então, mas é natural? É natural o Murilo correr assim? O que eles estão fazendo? Você recorreu aí ao Porcari. Você recorreu ao que o Porcari falou? Pode interpretar. Sim, mas porque do jeito que o Flávio fala, é só assim. Não, tá bom. É intencional. Não é assim, gente. Senão se o árbitro... Peraí. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala. O conhecimento do Porcari é muito bom e é indiscutível. O que ele coloca aí, de novo, ele fala normalmente, é intencional, tem que ter intenção. O que ele fala aqui é que eles estão no movimento antinatural porque ele entende que não tem que jogar com o braço esticado. Eu vi de que forma esse lance. Primeiro, eu acho que eles não estão olhando a bola. Principalmente o Murilo não está. O que eles estão fazendo? Eles estão brigando um com o outro pelo espaço, então o Pedro estica o braço, o Murilo estica o braço. E a bola vem por cima. Isso, mas em nenhum momento ele quer atingir a bola, nada. Mas por isso que para mim não tem que marcar pênalti. Mas acrescenta nisso que você está falando, é um detalhe que eu levo em conta, a velocidade daquele momento. Por isso que eu acho que
com essa imagem, talvez, eu não sei o que está na cabeça do Daronco, talvez se ele fosse chamado e olhasse a imagem, ele poderia entender movimento antinatural, pênalti. Ou não. Então, por isso que eu disse, ele está numa fase terrível. Mas o VAR é que tinha que chamá-lo, não ele, então, o VAR. E o VAR concordou com ele. Eu sei. Pode acontecer. Eu sei. Será que todos os 5 que estão lá no VAR entenderam da mesma maneira? Provavelmente. Pode. Eu não sei se é provavelmente. Não, porque não chamaram, entendeu, Vanderlei? Não, mas eles adoram chamar, são malas, mas como nós não acreditamos no VAR, pelo menos... por mim não devia existir. Todo mundo entende que o VAR é ineficiente, não funciona. Eu posso suspeitar que eles chamam quando eles querem, não quando há necessidade. É isso, eu posso suspeitar. Você tem prova? Eu não tenho prova de nada, eu estou olhando de longe. Parece, vou colocar no... Parece, talvez, quem sabe. Só chama quando acha que tem que chamar, não quando exatamente precisa entrar para ajudar. Esse é um lance complicado. O árbitro está sozinho, ele já é ruim. Está sozinho. Aquilo está tudo muito rápido. Vê na imagem aí, você vê uma correria de um lado para o outro aí. Né? Pô, eu vou chamar para o cara ter certeza. Atenção. Mas Vanderlei, se chama por nada, quando tem o tudo, tem que ser chamado. É isso. Essa que é a grande questão. Então chama quando quer. Nada, na hora que tem o tudo, tem que ser chamado. Na hora que tem uma dúvida crucial, cabal, que pode definir não só a classificação, mas também milhões para lá ou para cá, tem que chamar. Foi o que você falou. Tem que blindar, tem que proteger. É isso. Não pode ser assim, a Bangu, a Deus dará. Porque no Campeonato Brasileiro, eu já falei aqui, o cara solta um traque, cai um cisco do olho, pimba. Chama o VAR, pimba, pênalti. E no lances como esse, nada acontece. Será que... Uma das grandes questões aqui que a gente precisa discutir é o seguinte: falta de referência, falta de protocolo. Eles têm que saber, então, quando chamar e quando não chamar. E passar isso para a sociedade. Quando você passa isso para a sociedade, quando você cria uma cultura de conhecimento de algo, sendo claro, sendo transparente e aplicando. Só que quando você aplica num jogo é de um jeito, quando aplica no outro jogo de um jeito, quando é numa competição de uma maneira, de outra... Em outra Viga, eu vou ter que te cortar. Eu vou ter que te cortar pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Olha o Daroncão. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Do que você me chamou, Flávio? Daronco. Interrompeu a jogada no meio do lance. Eu interrompi a jogada do Viga. Pode concluir, Viga. É isso, Pilhado. Então, se você tem várias competições das quais disputam os clubes brasileiros, tem que ter um critério único, você tem que ter um parâmetro, tem que ter uma referência. É assim em tudo que é lugar, em tudo que é atividade, em tudo que é segmento. Só que no futebol brasileiro, criaram a regra da regra, o modelo do modelo, a exceção da exceção. Aí a gente fica perdendo tempo demasiadamente, e com razão, falando 70% do tempo da arbitragem, das falhas de arbitragem, de VAR, não VAR. Por mim, podia botar um vírus no VAR, podia dar um bug no VAR que não ia acrescentar rigorosamente nada, não ia perder rigorosamente nada. Agora, se é para manter essa porcaria que está aí, cria um parâmetro, cria uma referência, cria um critério e vai criando a cultura do conhecimento, da sabedoria junto à sociedade. Porque, na verdade, o que os árbitros estão fazendo com o futebol brasileiro? Ajudando a estragar um produto que já é mais ou menos, e mais ou menos é ruim, entendeu? Então, contaminando as futuras gerações. Porque aí foi o que o Flávio falou. Diante de tudo que está acontecendo, da bagunça que é e do futebol que é apresentado, o menino vai torcer para o City, para o Barcelona, para o Real, para o Liverpool, vai torcer para os times da Europa, vai se distanciar do futebol brasileiro, que tem entregado muito pouco ou quase nada. Não vou me cansar em repetir e dizer isso aqui no microfone da Jovem Pan. O problema do futebol brasileiro é estrutural, perpassa por isso tudo. E do jeito que nós vamos, não conquistar nada. E aí fica por isso mesmo, Pilhado. É isso, né? A gente tem que falar muito dessa arbitragem ainda. A gente tem que debater muito sobre essa arbitragem do futebol brasileiro, porque eu sempre fui um cara que dei muita força pro VAR. Muita. Eu sempre gostei muito do VAR. Mas daqui a pouco eu vou acabar desistindo. De verdade, daqui a pouco eu vou concordar com quem quer acabar com o VAR. Que é o Flávio. Daqui a pouco eu vou ter que concordar, porque o VAR não serve pra nada. O VAR só atrapalha. Quando ele não tem que chamar, ele chama. Quando ele tem que chamar, ele não chama. Então se torna escandaloso, né, Vanderlei Nogueira? É escandalosa. A situação, pra mim, hoje, da arbitragem no futebol brasileiro é escandalosa. E pra mim, o mais assustador de tudo, são acobertados pelo CNM
que é o presidente da comissão de arbitragem, e são acobertados pelos comentaristas de arbitragem. Então, tem que ser dito. Eu falo aqui, que bom que às vezes o Porcari manda pra gente aqui os comentários, claro, que são bem pertinentes, mas se for pra ter esses comentaristas aí, que estão aí nas transmissões, que estão na central do apito, eu prefiro não ter. Porque, me desculpa, eu sei mais de regra que esses caras. Aí é do jogo, amigo, aí é da bola, aí é de você ver futebol. Não vem com um bando de palhaçada de argumento querendo acobertar o coleguinha, porque tem muito isso. Tem muito isso. O árbitro, não vou criticar porque eu sou um ex-árbitro, eu odiava quando eu era criticado. E aí é um erro geral. É um erro dos árbitros que são ruins, é um erro dos comentaristas de arbitragem que são ruins e acobertam seus colegas, e é um erro do presidente da comissão de arbitragem da CBF, que também é coberta. Então, me desculpa, com relação ao assunto arbitragem, Flávio Prado, eu tô ficando broxa já.